e que nos poderão ajudar a compreender aquilo por que passamos, as dificuldades por que passamos. O tema é, portanto, o conhecimento da doutrina espírita. Vamos aqui ver o porquê da necessidade deste conhecimento e que ajuda é que a doutrina espírita nos pode dar. É uma realidade mais que comprovada que mesmo entre as pessoas que se dizem espíritas, poucas conhecem realmente o espiritismo. A maior parte apenas ouve falar no espiritismo através dos outros, através das exposições que são feitas. Poucos ainda têm o hábito da leitura, de pegar num livro para tentar aprofundar esses conhecimentos. E no caso da doutrina espírita, nós temos uma biblioteca fundamental. Começando pelos 5 livros da codificação que devemos ao professor Allan Kardec, que a partir de 1857 se propôs, com o auxílio da espiritualidade superior, a apresentar essas obras. A primeira obra que ele apresentou, precisamente em abril de 1857, foi o Livro dos Espíritos. É uma obra com 1019 questões que nos dá a resposta a todas as dúvidas que nós possamos ter. As obras que Allan Kardec nos presenteou foi, como falámos, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, o Céu e o Inferno, a Gênese e umas outras obras complementares, uma delas cuja leitura também aconselhamos, o que é o Espiritismo. Estas 5 primeiras obras aparecem aqui por ordem cronológica. Primeira obra, o Livro dos Espíritos, a última obra da codificação foi a de Gênesis. Mas além destas obras, Kardec teve durante 12 anos, sempre mensalmente, a revista Espírita, que depois foram agrupadas. Iniciou em 1858 e terminou em 1869, precisamente no ano em que desencarnou. Outra obra, obras póstumas, o Espiritismo na sua versão mais simples e, finalmente, uma outra, a Viagem Espírita em 1862. Além destas as mais conhecidas, além destas, ainda outras obras de Kardec, mas aquelas que aconselhamos a leitura serão as 6 primeiras, iniciando, que é uma pergunta que fazem muitas vezes, mas como é que eu devo começar? Por onde é que eu devo começar? E aquilo que nós aconselhamos é precisamente pela 6ª que ali está, o que é o Espiritismo. Para muitos, acreditamos, aconteceu com todos nós e acontece com quase todos, há alguma dificuldade em iniciar esta leitura. As pessoas, então, muitas vezes pegam no livro, levam para a cama e aquilo é remédio santo. Ao fim de 2 ou 3 linhas, caem para o lado, o livro cai para o outro e não chegam a fazer nada. Portanto, aquilo que se aconselha é, não na cama, para quem sofre desse mal, que é o meu caso, que adormeço com facilidade, mas aconselho que o façam a uma determinada hora do dia, muitas vezes até antes de jantar, ou, por que não, da parte da manhã. Essa é a melhor maneira de nós começarmos a ter algum conhecimento desta doutrina consoladora. A maioria das pessoas, nós sabemos por nós, nesta vida atribulada, de confusão, de corre-corre, não está interessada sequer nos problemas fundamentais da existência.
preocupa-se mais com os problemas materiais, com os problemas do dia-a-dia, com os problemas financeiros, com os prazeres. Questões como a existência de Deus, a imortalidade da alma, não são para a maior parte das pessoas, porque acham que esses são assuntos para teólogos, para filósofos, para outros intelectuais. Não são para nós. E quando tudo vai bem nas nossas vidas, nem sequer nos lembramos de Deus. Quando, porém, as pessoas são surpreendidas por um grande problema, por exemplo, uma doença grave, ou o desaparecimento de um familiar, de um ente querido, ou um problema amoroso que termina, uma separação, ou uma crise financeira, porque todos estes são problemas a que todos nós estamos sujeitos. E se pensarmos um bocadinho, todos nós já passamos por isto, em maior ou menor grau. E o que é que vem com isto? Vem a depressão, vem o desespero. E então é nestas alturas que nós tentamos encontrar ajuda. Ajuda essa que durante muito tempo sempre pusemos de lado. E essa ajuda encontramos-la recorrendo à oração, que muitos ainda se lembram, daquilo que aprenderam quando era criança, uma Ave Maria, um Pai Nosso, etc. Mas são coisas que são ditas da boca para fora, sem fé. Não sai do coração, não sai cá de dentro. E então outros recorrem à igreja, recorrem à casa espírita para tentar encontrar essa ajuda que precisam. É aqui que o conhecimento da doutrina é muito importante para todos nós, porque nos orienta, porque a doutrina é consoladora. De que trata o Espiritismo? O Espiritismo responde a questões fundamentais da nossa vida, como sejam: quem sou eu? Antes de nascer, o que é que eu era? Depois da morte, o que é que me espera? E esta é uma questão que nos assusta. Porque podemos ter uma certeza, todos os que aqui estamos, não há ninguém que vai fugir dali. Todos nós vamos passar por isto. Mais cedo ou mais tarde, todos nós temos que fazer. Porquê é que eu estou aqui? O que é que eu aqui faço? Esta é uma questão que nós pomos muitas vezes a nós próprios. O que é que eu ando aqui a fazer? Olhamos para o espelho, ficamos assim, mas quem sou eu? O que é que eu faço aqui? Porque há pessoas que sofrem mais umas que as outras. É Deus que é injusto? Qual é a causa deste sofrimento? Nós vamos falar disso. Porque é que alguns nascem ricos e outros pobres? Está aqui a justiça de Deus? Porque alguns nascem cegos, aleijados, débeis mentais, enquanto outros nascem inteligentes e saudáveis. Porquê? Porque há tanta desgraça no mundo e a tristeza é maior que a alegria. Porque é que uns são maus e sofrem menos que outros que são bons. Dizemos isto tantas vezes. Epá, aquele é um sacana e nada lhe pega, não há doença que lhe pegue. E aquele tão bonzinho, só fazia bem aos outros e já se foi. Esta é outra questão que nós pomos muitas vezes, com muita frequência. E então, nós podemos encontrar na doutrina a resposta a esta questão fundamental. Porque é que Deus permite tamanha desigualdade entre os seus filhos? E nós vamos ver que a questão está mal posta. Não é Deus que o permite. Somos nós os causadores dessas diferenças. Mas o que é, afinal, o Espiritismo? É uma doutrina que foi revelada pelos Espíritos Superiores, como já falamos há bocadinho, que foi organizada, codificada por
professor, por um educador francês conhecido por Allan Kardec. O nome dele não era esse, mas ele escolheu este nome porque ele era conhecido entre os intelectuais franceses e, portanto, ele não quis que o seu nome pudesse ter influência nas obras que ele iria publicar, que era Hippolyte Léon Dizat, e então ele escolheu o nome Allan Kardec porque Allan Kardec foi um antecessor dele numa outra encarnação, numa encarnação anterior, que era um druida, e ele escolheu, portanto, esse nome. Portanto, ele começa em 1857 com a primeira obra, que foi o Livro dos Espíritos, isto, portanto, há mais de 160 anos. A doutrina espírita é uma doutrina muito recente. O espiritismo é muito recente, comparando com a religião católica, comparando com a maior parte das religiões. E a prova, embora muito recente, é que ela se tem difundido de uma forma muito rápida. O espiritismo estuda à luz da razão, para ser mais fácil acompanharmos, e dentro dos critérios científicos, os fenómenos mediúnicos, isto é, fenómenos provocados pelos espíritos. Não existe o sobrenatural no espiritismo. Todos os fenómenos, mesmo os mais estranhos, têm explicação científica, são de ordem natural. Aquilo que acontece, que muitas vezes a ciência não tem explicação para isso, o espiritismo, pelo facto de ser uma ciência, ele procura a explicação para todos esses fenómenos, que são fenómenos mediúnicos. É a partir desses fenómenos espíritas que ele dá uma interpretação da vida, respondendo às questões que já há bocadinho tínhamos colocado. De onde é que eu vim? O que faço aqui? E para onde vou após a morte? Pelo facto de ele interpretar a vida desta forma, nós dizemos que o espiritismo é uma filosofia. E ainda, pelo facto de ele se preocupar com a transformação moral do homem, retomando os ensinamentos de Jesus Cristo na prática do amor e caridade, para que sejam aplicados na vida de cada um. Por aqui, o espiritismo é moral. Portanto, o que é o espiritismo? É uma ciência, é uma filosofia e é moral. O espiritismo é nada mais, nada menos que o Consolador que foi prometido por Jesus quando há 2000 anos esteve entre nós. Então dizia Jesus, e sabemos isso pelo Evangelho de João, no capítulo 14, versículos 15 a 17 e 26, dizia ele, se vós me amais, guardai meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele vos enviará um outro Consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê e não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito que o meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que vos tenho dito. E o Consolador é precisamente o Espiritismo, é a doutrina espírita. E é esse Consolador que há 2000 anos Jesus nos prometeu. Que não era entendido, como ele diz, na altura, por isso é que Jesus comunicava através de parábolas, falava nos peixes, falava nos pães, falava em tudo isso, para que as pessoas o entendessem mais facilmente. Mas para nós é mais fácil agora, com os conhecimentos que temos, com a nossa evolução intelectual, é mais fácil compreendermos esses problemas. Por isso é que ele diz, vos ensinará todas as coisas e vos fará relembrar de tudo aquilo que eu vos tenho dito. Antes de avançarmos sobre isto, é importante conhecermos quais são os princípios em que se fundamenta a doutrina espírita, os princípios básicos do espiritismo. E já muitas vezes falamos aqui nesses princípios. Um deles é a existência de Deus.
E quanto a isto, todos nós sabemos que Deus existe, Deus é a origem de todas as coisas. É o Criador, é a causa de tudo aquilo que nós conhecemos. É a suprema perfeição e tem todos aqueles atributos que a nossa imaginação possa imaginar, mas que nós ainda não compreendemos. Outra questão é a imortalidade do espírito. Esta é uma novidade que é ótima para todos nós. Todos nós vamos desencarnar um dia. Mas o que acontece é, como somos espíritos imortais, nós iremos voltar. E este ir e voltar tem precisamente a ver com a necessidade da nossa evolução. Antes de nós sermos seres humanos, filhos dos nossos pais, nós já existíamos como espíritos, filhos de Deus. E o que acontece é que o espírito é o princípio inteligente do universo e foi criado por Deus, todos nós, simples e ignorantes. Aquilo que acontece é que nós, por cada passagem, por cada encarnação que vamos passando, nós vamos evoluindo. E essa evolução dá-se de duas formas: evolução moral e evolução intelectual. O que acontece é que uma é mais rápida que a outra. Nós, intelectualmente, temos progredido muito e nós vemos por tudo aquilo que está à nossa volta, tudo aquilo que nós conhecemos, aquilo que há 50 anos atrás não conhecíamos, por exemplo, um simples computador, aquilo que nós conhecemos através de aparelhos de microscópio que nos permitem chegar a células minúsculas que nos explicam muitas das causas das doenças e curas. Podemos chegar através de telescópios a outras moradas, a outros planetas, percorrer o universo de uma forma que não era possível até aí. Podemos, através dos conhecimentos que o homem tem, chegar à Lua, chegar a Marte e chegar a outros planetas. E começamos a confirmar aquilo que Jesus já nos dizia, que na casa do meu Pai há muitas moradas. E então aparecem as notícias que no planeta tal, se calhar existe vida. E que no planeta tal há condições para haver vida. Mas isto já Jesus, há 2000 anos, nos dizia. Outro dos princípios é a reencarnação. A reencarnação é aquilo que Jesus nos ofertou. E esta é das coisas mais maravilhosas que nós temos. E porquê? Porque nos permite a reencarnação melhorarmos e irmos aos poucos corrigindo os erros de existências passadas. Todos nós estamos aqui e somos dotados de uma particularidade, que é o livre-arbítrio. Ou seja, nós somos capazes de decidir o que quisermos. Nós podemos chegar a um caminho com duas vias e escolher ir para a esquerda ou ir para a direita. E normalmente aquilo que fazemos é escolher a via que é mais fácil, é a estrada mais larga, onde se consegue andar mais rápido, onde há mais prazeres, onde há mais tentações. É escolher aquele caminho que é o caminho curto, que é um caminho estreito, que é o caminho mais acidentado, é o caminho das dificuldades. Mas todos nós temos que passar por essas dificuldades para crescermos. Portanto, os espíritos, que somos todos nós, quando nos encontramos aqui, dizemos que somos espíritos encarnados. Então, falamos na alma. O que é a alma? É precisamente o que nós somos, espíritos encarnados. Mas quando desencarnamos, nós vamos para uma outra etapa, para uma parte que é a pátria espiritual. E aí
estamos na erraticidade, somos espíritos desencarnados. E é aí que nós temos a oportunidade de analisar tudo aquilo que fizemos na existência anterior enquanto aqui estivemos. E de nos propormos, através de um plano de vida, melhorarmos e corrigirmos aquilo que não fizemos bem. Portanto, a reencarnação é nada mais, nada menos que essa oportunidade que temos para corrigirmos os nossos erros do passado. Um outro princípio é o esquecimento do passado. Há quem diga, mas eu até gostava de saber quem fui numa vida anterior. Porque as pessoas têm sempre, não sei porquê, mas acham que se calhar até foram príncipes ou até foram pessoas muito influentes, sábios. Então gostariam de saber se realmente isso foi assim ou não. Mas esta das coisas melhores que Deus nos proporcionou foi o esquecimento do passado. E porquê? Já imaginaram o que é eu saber que na minha vida anterior convivi com o meu pai, por exemplo, que ele era meu filho, ou que ele tinha sido minha esposa, que entre nós tinha havido uma confusão enorme que não nos acertamos. E eu estar aqui e ter conhecimento disso era complicado. Os inimigos do passado são frequentemente, hoje em dia, nossos filhos. E porquê? Porque a família é precisamente o ponto de encontro e é o ponto onde vão ser acertadas essas diferenças que existem. Então nós somos colocados, normalmente, depois de reencarnar, na mesma família, mas em situações diferentes, ou como irmãos, ou como tios, ou como avós, para que possamos aí fazer os acertos que não foram feitos. Todos nós estamos hoje corrigindo erros do passado. E esta é a lei para podermos, assim, darmos um passo em frente. Outra comunicabilidade dos espíritos através da mediunidade. E o que é esta comunicabilidade? É a capacidade que algumas pessoas têm de comunicar com muitos espíritos, que são aqueles a quem chamamos os médiuns. Todos os espíritos se encontram na erraticidade, foram seres humanos encarnados, como nós. E eles estão em qualquer sítio. Isto foi falado há 15 dias, na última exposição do nosso irmão Henrique, que falou precisamente sobre isso. Os espíritos desencarnados são o que eram quando estavam encarnados, bons ou maus, sérios ou brincalhões, trabalhadores ou preguiçosos, eles mantêm essas características. Com a sua evolução é que eles vão conseguindo corrigir esses defeitos. Eles estão por toda a parte, como também nos foi dito na altura, eles não estão parados. Pelo contrário, eles têm as ocupações, como todos nós, encarnados. Não há lugar certo, também foi dito na altura, para os espíritos. E onde é que eles se encontram? Geralmente, os mais imperfeitos estão entre nós. Por isso é que nós corremos riscos pelo facto de não estarmos preparados para esse contacto. E porque esses espíritos imperfeitos nos conseguem controlar, não como marionetes, não fisicamente, mas conseguem nos controlar através do pensamento. E aí a força do pensamento é muito grande. Porque nos levam a imaginar coisas, a pensar coisas, a praticar determinados atos dos quais nos vamos, mais cedo ou mais tarde, arrepender. Portanto, como eles não conseguem agir sobre nós, eles têm necessidade dos tais médios para poder, entre outras coisas, comunicar.
É pelo médium que o espírito desencarnado se pode comunicar, se tiver permissão para isso e se quiser. E esse tipo de comunicação depende do tipo de médium. Pode ser através da fala, que nós chamamos uma psicofonia, pode ser através da escrita, que chamamos uma psicografia, em que o médium escreve aquilo que lhe chega, a comunicação que lhe chega, pode ser por pancadas, que nós ouvimos muitas vezes nas nossas casas. Pensamos até que é o armário que está velho, que está com caruncho, mas muitas vezes são comunicações da parte espiritual, que nós não entendemos. Porque todos nós temos mediunidade, em maior ou menor grau. Todos nós temos essa sensibilidade. Alguns orientada, outros desconhecida. E por isso é que nós estamos muitas vezes sujeitos a essas influências da parte espiritual desencarnada. Portanto, essa comunicação que nós recebemos depende da conduta de moral do médium. Falámos há bocadinho aqui em Chico Xavier, Francisco Cândido Xavier, um médium com uma conduta moral excepcional. Então as comunicações recebidas através dele, das obras que ele tem, centenas de obras que ele tem, que apresentou, que deixou, nós conseguimos aí aproveitar aquilo que é sério, que é honesto, as comunicações que são fiáveis. Mas nós temos que ter cuidado com isso, porque sabemos que há sem quem se aproveite da nossa ingenuidade. Todos nós já ouvimos falar nos divinhos, as bruxas, e as pessoas consultam essas pessoas, muitas delas com bastante mediunidade até, que se aproveitam da nossa ingenuidade e é fácil de nós sabermos se isso é assim ou se não é. Porquê? Porque no final é paga, a consulta é paga. E é paga muitas vezes de formas de valores bastante elevados. Com outras coisas que são feitas, com feitiçarias e tudo isso. As pessoas muitas vezes, quando se ouve falar de uma casa espírita, associam precisamente a isso. Aqui ninguém paga por nada. Aqui as pessoas são recebidas com todo o amor, com todo o carinho, de braços abertos, e o único objetivo aqui é precisamente a ajuda. Outra questão que nós temos a ver com os princípios básicos, polaridade dos mundos habitados. Já há bocadinho falámos aqui, Jesus falava nisso já na casa do meu pai, há muitas moradas. O homem está atualmente, através do avanço tecnológico, a descobrir isso mesmo. A Terra é um mundo de categoria moral inferior. Contudo, quando os homens se decidirem a ajudar, a amar uns aos outros, ela vai sofrer uma transformação. Irá passar de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração. Tudo isso depende de nós. Outra questão, para terminar, a lei da causa e efeito. Como diz aqui, tudo aquilo que nós fazemos de mal, vamos ter as consequências disso. Ainda há bocadinho falámos, os erros de alimentação vão ter as suas consequências, por exemplo. A maneira como tratamos os outros, vamos sofrer com isso também. Todos nós, e ninguém aqui poderá dizer que está livre de passar por grandes dificuldades, em que a ajuda dos outros será um benefício enorme para nós. Mas todos nós estamos sujeitos. Por isso, não vamos esquecer aqueles que estão mais necessitados neste momento, porque essa é uma oportunidade que nós temos, não só para praticar aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, mas também para nos aperfeiçoarmos e principalmente para nos protegermos e defendermos.
Ninguém, por muitas asneiras que tenha feito, está perdido. Chico Xavier dizia-nos: ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas qualquer um pode recomeçar e fazer um novo fim. Ou seja, todos nós estamos em condições de alterarmos a nossa conduta, de começarmos a ser diferentes, de começarmos a ver os outros de uma forma diferente. O importante é a prática. É a vida que nós fazemos todos os dias. Como disse o apóstolo Tiago, a fé sem obras é morta. E por falar em fé, como está a nossa vida? Vamos fazer aqui assim, um exame de consciência muito rápido. Como estou a tratar os meus familiares? O meu pai, a minha mãe, os meus irmãos, o meu esposo ou a minha esposa, os meus filhos? Como tenho tratado as pessoas que não são da minha família? As pessoas que eu conheço, no meu trabalho, nas minhas atividades? Como me comporto no trabalho, na escola, na via pública, em relação às outras pessoas com quem convivo? Isto são questões que cada um poderá fazer a si próprio. Não estamos aqui a pedir respostas. Como reajo a uma ofensa? E aqui nós ainda somos muito inferiores. A um gesto de agressão, a uma calúnia, a uma ingratidão, a uma decepção na vida. Já repararam, quando vamos na estrada, se alguém nos apita por uma asneira que nós fizemos, o que é que normalmente acontece? Acontece que eu também apito, o outro também apita e andamos ali a apitar um ao outro. Não é? Inclusive, muitas vezes, com gestos obscenos feitos uns aos outros. Isto porquê? Porque não reage bem à ofensa, não reage bem à agressão, também não reage bem à calúnia. Muitas vezes os problemas que há entre nós, inimizades, têm a ver com coisas pequeninas que nem percebemos o porquê. Muitas separações que há entre marido e mulher resultam normalmente da falta de diálogo, da falta de compreensão. Coisas que se poderiam resolver com muita facilidade. Outra questão: como reage a um problema familiar, à perda de um ente querido, ou uma doença incurável? Será que eu já passei por isto? Será que eu estou preparado para isto? O que estou a fazer em favor dos outros? Será que eu me tenho preocupado com os outros, como deve ser? Como dizia Jesus, amai-vos uns aos outros. Não há outra maneira de nos amarmos uns aos outros se não formos caridosos. Caridade é ser benevolente, paciente, tolerante e humilde. É isso que nós devemos tentar, nas nossas vidas, fazer crescer. E para finalizar, tentando resumir, é verdade que o Espiritismo nada ensina de novo. Mas não será alguma coisa o provar dele, de maneira patente e irrecusável, a existência da alma, a sua sobrevivência ao corpo, a sua individualidade após a morte, a sua imortalidade, as penas e recompensas futuras? Não será para nós uma ajuda muito grande? O Espiritismo suaviza o amargor das aflições da vida, acalma os desesperos e as agitações da alma, dissipa as incertezas ou os terrores do futuro, detém o pensamento de abreviar a vida pelo suicídio. Por isso mesmo,
torna felizes o que deles se compenetra. É esse o grande segredo da sua rápida propagação, como há bocadinho falámos. E então, o objetivo é provar àqueles que negam ou que duvidam, que normalmente são aqueles que se consideram os mais intelectuais, os mais sábios, que não aceitam que haja alguém superior a eles, que a alma existe, que sobrevive ao corpo, que experimenta após a morte as consequências do bem ou do mal que tenha feito durante a vida corporal. E aqui nós encontramos as explicações para os sofrimentos de uns e para as felicidades dos outros. Das obras da codificação de Allan Kardec, aquela que eu também aconselhava a darem uma vista de olhos a esta, O Céu e o Inferno, a quarta obra da codificação de Allan Kardec. E há aqui uma parte que nos interessa a todos e muito, que é a segunda parte, que tem a ver precisamente com comunicações de espíritos. Comunicações feitas por várias classes de espíritos. Kardec agrupou os espíritos que comunicaram em espíritos felizes, espíritos medianos, espíritos sofredores, suicidas, etc. E para cada um deles há vários exemplos que eu aconselhava a lerem, que nos dizem o que é que o espírito, nas comunicações que está, o que é que o espírito foi, o que é que ele sofre, qual foi a sua sensação quando passou desta para a outra existência. Mas nesta segunda parte, o primeiro capítulo é o passamento. O que é o passamento? É a passagem de encarnado para desencarnado, da parte material para a parte espiritual. Quem é que aqui não está em condições de dizer alguma coisa? Será a ciência, que não acredita na imortalidade da alma, que não acredita na vida após a morte? Serão as religiões que nos dizem que nos vamos encontrar depois todos, porque todos vamos ressuscitar, não sei o que mais, que as pessoas vão sair das covas e vão se encontrar depois? Só o Espiritismo, só a doutrina espírita é que nos pode dizer, nesta passagem da parte material para a parte espiritual, é que nos pode dizer como é que isso acontece. E porquê? Porque faz a ligação das duas, porque acredita nas duas. E esta primeira parte, nesta segunda parte, neste primeiro capítulo, o passamento, Kardec explica-o de uma forma extraordinária. Eu aconselhava a darem uma vista de olhos nisto. Esta é uma das obras que temos aí. Não temos para cada um, mas temos para 2 ou 3, não é, Jorge? Eu volto a falar. Tentem pegar uma obra, seja ela qual for. Mas quem quiser começar a sério com isto, siga aquela ideia que foi dada há bocadinho sobre o que é o Espiritismo. É uma obra muito pequenina, é um livro muito pequenino que se lê com muita facilidade. E que tem diálogos entre, uma delas, numa das partes, está dividido em 3 partes, tem um diálogo entre Kardec e um antigo clérigo. E explica-nos, portanto, de uma forma muito simples, o que é a doutrina espírita.